nossos trabalhos desta manhã de domingo, do livro Pão Nosso, que é Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Lição número 107. Piedade. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Fala-se muito em piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Ajudo, mas este homem é um viciado. Atenderei. Entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia, trata-se de pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Deita mel e veneno, balsamiza feridas e dilacera-as, estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento, socorre e espanca, ampara e desestimula, oferece boas palavras e lança réptos hostis, sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fé. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Não perde tempo na identificação do mal. Interessa-se excessivamente no bem para descurar-se dele em troca de ninharias e sabe que o minuto é precioso na economia da vida. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem. Fortifica-lhe os germes, cultivar-lhe os rebentos e espera-lhe a frutificação. Diz-nos Paulo que a piedade com contentamento é grande ganho para a alma, e em verdade não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade ao coração. Então, Jesus, nosso mestre tão querido, que nesta manhã de domingo possamos compartilhar contigo o amor em nossos corações. Que nossa irmã Graça seja intuída com os melhores ensinamentos para que nossos corações possam recebê-los. E que tão importante quanto recebê-los, possamos compreendê-los e exercitá-los, praticá-los em nosso dia a dia. Graças a Deus. Graças a Deus. Qual é o tema hoje mesmo? É o poder da oração. Sim, a nossa irmã vai nos presentear uma palestra sobre o poder da oração. Bom dia a todos, que Bom Jesus dia. nos abençoe, que bom que nós estamos aqui. E eu acho que eu não tinha voltado aqui depois da pandemia. Tinha, Rosa?
Eu acho que acho que veio seu filho, não você. Foi o dia que eu tinha que estar lá no Lar Teresa. Eu mandei o filho. Daí eu mandei o filho. Eu digo, vai você, porque eu tenho que estar no Lar Teresa. Então, quando a gente pensa assim, né, o poder da oração, será que Jesus disse assim, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. E ele disse também que quando nós orássemos, então, tudo que nós pedíssemos, seria concedido pelo Pai. E Kardec, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis, ele pega essa máxima de Jesus, assim, pedi e obtereis, ele pega esse trecho e faz o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ali ele fala das qualidades da prece, segundo Jesus, da eficácia da prece, e a prece no veículo, como é que a prece chega até o Pai, né? E aí nós vamos lembrar de Jesus, que dizia assim, não basta dizer Senhor, Senhor, né? Quando nós estamos apenas orando, nós estamos do Senhor, Senhor, né? E Emmanuel fala que a melhor oração é o trabalho. Trabalho no bem. Trabalho no bem. Seja atendendo, né, amando o próximo, como Jesus nos convidou a fazer, mas também esse trabalho do bem em nós mesmos, essa transformação nossa. Bem, diante disso, será que tudo que é o que Kardec coloca lá no capítulo 27, estudando a oração, será que tudo que nós pedirmos será atendido? Qualquer coisa? Não. Porque Kardec, ele então vai refletindo sobre isso, né? Esse pedir e obtereis. Será que nós vamos obter tudo? Será que os nossos caprichos, nossos desejos, as coisas materiais que nós buscamos, será que nós seremos atendidos? Aí nós lembramos de outra máxima de Jesus: buscai o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será concedido por acréscimo, né? Por acréscimo. Então, primeiro nós temos que buscar Deus, não é isso? O que é buscar o reino de Deus e sua justiça? É colocar em nós todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Como Jesus dizia, né, que era preciso que nós fizéssemos a vontade do Pai. O que era fazer a vontade do Pai? Era cumprir os mandamentos, a mensagem que Jesus traz e nos deixou o Evangelho como o roteiro dessa mensagem. Quando nós buscamos sinceramente, verdadeiramente, esse reino de Deus e a sua justiça, então nós vamos fazer esse trabalho de nos modificarmos da nossa reforma íntima, nós de atender ao chamado de Jesus para estender os braços ao nosso irmão, nós teremos o acréscimo. Então, várias outras coisas na nossa existência vão acontecer. É interessante, eu lembrei de Dr. Bezerra. Dr. Bezerra, todo mundo conhece a história dele, né? Ele deu até o anel, quando ele não tinha mais nada, ficava no bolso, não tinha mais nada, pegou o anel de formatura e deu o anel de formatura. Então, o Dr. Bezerra era esse, né? E em determinado momento, Dr. Bezerra está lá em oração, né? E o espírito amigo está com ele e ele diz a ele assim, né? Ele está falando das dificuldades, inclusive de sobrevivência, as dificuldades da vida, que ele teve prova da perda de filhos, e ele está falando daquela, né? Está ali, a dificuldade da própria sobrevivência, e aí o Espírito diz a ele: não atender a você seria não te amar. Então,
E o Espírito de Verdade fala isso a Kardec. Quando é anunciada a missão dele, e o Espírito de Verdade anuncia, né, e confirma a missão de Kardec, Kardec diz, mas eu tenho capacidade para fazer isso? Não me vejo capaz. E ele falou assim, não, você vai fazer e nós vamos estar aqui com você. Então, eles, né, se nós precisamos, eles nos atendem, sem dúvida, mas é preciso buscar essa transformação em nós, esse trabalho no bem. Então, o que é a oração? A dona Brunilde, que é a fundadora do Lar Teresa, está entre nós, ainda completou um século, 100 aninhos, dia 1º, dia 12, né? Então ela costuma dizer, né? A oração é o telefone que a gente toca para Deus, né? Quando a gente quer falar com Deus, a gente faz uma ligação para Ele, né? Para Ele atender. Como é que Ele vai atender? E o Albino Teixeira, ele diz que a oração é o requerimento que nós fazemos para Deus, como se fosse uma petição, né? Fazer uma petição para Deus. Como é que isso chega lá? Né? Como é que esse pedido que nós fazemos chega lá? Aí nós vamos lá para o Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, na lei de adoração, está escrito, quando Kardec pergunta sobre a oração, ele diz que a oração precisa, nós fazemos oração, ela tem 3 pontos. E aí o Pai Nosso é considerada a oração perfeita. Então, não fosse ensinada por Jesus, né? Claro que teria de ser perfeita. Então, a oração precisa louvar, precisa agradecer e pedir. É nessa ordem, viu, gente? Só que nós começamos pelo pedir. Nós começamos pelo final, né? Então é preciso louvar a Deus, reconhecer Pai Nosso que está nos céus. Né? É preciso agradecer. Quantas vezes nós somos ótimos, né? Em pedir. Quantos agradecem? Lembro de agradecer, né? O Kardec, dando um exemplo, nesse capítulo, ele diz assim, né? Quando nós temos uma inspiração, uma boa ideia que vem dos espíritos amigos, né, nós pedimos, aí eles dão uma inspiração. E aí depois nós dizemos assim, ai, que boa ideia eu tive, quando deveríamos dizer, meu Deus, obrigada pela boa ideia. Obrigada pela boa ideia. E ele está relatando a situação do homem do deserto. Quando nós pedimos, Deus resolve a situação para nós, se materializa um anjo ali, embora isso tenha acontecido com Tobias, que Kardec cita também. Se materializa ali, ele resolve o problema. Nós estamos resolvendo, Deus ali vem e resolve tudo para nós. É assim? Então Kardec dá um exemplo. O outro está no deserto. Ele está com sede, cadê água? No deserto, só nos oásis, né? Que há água. Ele precisa saber em que direção ele anda. Qual a direção que ele toma para chegar no oásis? E então surge, né, a ideia, a inspiração. Para ele tomar uma direção. Ele toma aquela direção, chega lá, e aí é quando o homem crente em Deus vai dizer, meu Deus, obrigado. O outro vai dizer, nossa, que ideia boa que eu tive. Né? Então, Kardec dá esse exemplo porque Deus não vai abrir, né? A água vai jorrar ali onde ele está. Não vai, né, chover ali, nada disso. O que vai acontecer? Ele vai dar a inspiração. Então, assim conosco. Nós queremos resolver, nós vamos ter que nos movimentar. Lembra de outra máxima de Jesus? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, nós vamos ter que fazer a nossa parte. E
funciona? Funciona. E aí, olha que interessante. Vocês lembram do nosso lar? André Luiz fala sobre a oração, a força da oração, e ele fala do Ministério do Auxílio, em que as orações eram levadas para lá e havia departamentos e trabalhadores que selecionavam a oração, vinham os pedidos, e aqueles pedidos iam sendo direcionados para aqueles que iriam ajudar aquele que estava pedindo lá. Amélia Rodrigues, no livro Trigo de Deus, ela conta também isso, que existe o Ministério da Oração. E quem conta isso é Jesus. Jesus, em determinado momento, depois de falar a multidão, ele falava e ele curava, né? Os discípulos, depois ele vem com os discípulos e um dos discípulos pergunta a ele. Ele vai se afastar e ele diz, olha, agora eu vou orar. E aí o discípulo pergunta, Senhor, por que orais tanto? Porque eles observaram que toda vez que Jesus terminava a tarefa, ele se recolhia em silêncio, em solidão, para orar. Aí Kardec coloca lá no capítulo 27, primeira parte, qualidades da prece. Quais são as qualidades da prece ditas por Jesus? Ele recomendou que nós nos recolhêssemos em silêncio e em segredo. O que é em secreto? É o nosso íntimo. Espiritualmente, nós mergulhássemos em nós mesmos, nos aquietássemos, penetrássemos, lá está assim, no quarto. O nosso quarto é o nosso íntimo. E que essa oração tinha que partir do nosso coração. Tinha que ser sincero. Não era por muitas palavras, mas era pela sinceridade delas que as preces seriam atendidas. Então, nós precisamos, no momento da prece, nos recolher e estarmos em silêncio, que é o que os discípulos observaram em Jesus. E Jesus sempre fazia isso, então eles, olha, por que orais tanto? Por que será que eles perguntaram? Porque ele era o Messias. Eles aceitaram que ele era o Messias. Ele era, o enviado do Senhor. Precisava orar. E aí ele vai dizer, vou ler para vocês, porque a Amélia Rodrigues é sempre melhor, né? Então ele diz assim, olha que interessante isso aí. A alma tem necessidade da oração em maior dosagem do que o corpo de pão. A alma tem maior necessidade de oração do que o corpo de pão. Quando nós oramos, especialmente nas nossas necessidades, nós nos alimentamos, sentimos isso. Nos nossos momentos, quando nós estamos felizes, agradecendo, a gente sente também. Mas na nossa necessidade, aquela aflição baixa, a ansiedade nossa, é como se André Luiz aí conta, E que nos mensageiros, que os efeitos da oração. Então ela vai, nós vamos sentindo essa paz. E Aniceto diz a André Luiz que a oração tem sempre resposta. Toda oração tem resposta. Às vezes não é a resposta que nós queremos. A Maria Dolores, no poema, ela diz, te agradeço, Senhor, até quando me dizes não. E Kardec faz essa comparação. Um pai diz sim sempre para nós, nosso pai terrestre aqui. Nós, como pai, dizemos sim para os nossos filhos sempre? Então, por
Por quê? Porque Deus sabe as nossas necessidades. Outro ponto que Kardec coloca. Que há pessoas que dizem, bem, Deus já sabe das minhas necessidades, eu não preciso orar. Por que eu vou orar? Ele já sabe, já me conhece, sabe o que eu preciso, não preciso orar. Qual é a necessidade da oração que Jesus também orava? É um ato de submissão, de humildade ao Pai. Mas não é só isso. Olha que o alimento da alma, né? Que nós precisamos em maior dosagem do que o corpo de pão. E olha o que ele diz, né? Orar é buscar Deus, penetrando-lhe nas graças e aurindo resistência nos seus recursos divinos. Então, quando nós buscamos Deus, né, nós vamos tirar dessa fonte, que ele vai chamar de fonte inesgotável da vida, e nós vamos tirar recursos para continuar a nossa missão. E é interessante, então, né, que ele diz, o silêncio propicia a busca. Então, por que o silêncio? Porque o silêncio nos faz, né, conectar com Deus. E a solidão renova as energias, porque nós estamos ali, né, em contato, e a comunhão com a fonte geradora da vida faculta o prosseguimento dos compromissos abraçados. Então, em conexão com Deus, nós conseguimos os recursos para continuar a viver e a enfrentar as tarefas da nossa existência. No caso ali, Jesus estava falando da missão que ele tinha. Como é que ele se alimentava? Se alimentava em Deus. Ele era aquela fonte geradora da vida de que ele se alimentava. E olha a pergunta, qual vocês acham que seria a pergunta a seguir, que nós faríamos? Que era o que estava lá na cabeça dos discípulos, que é decorrente da primeira pergunta. Por que oras tanto, né? Mas até tu, o Messias, é o que eles vão perguntar. Mesmo vós, que sois o caminho para o Pai, e sois o Messias para a humanidade, tendes necessidade de orar? Boa pergunta, era a pergunta que nós faríamos também, não é? E aí ele diz assim, a chama que ilumina gasta o combustível que a sustenta. Olha que interessante, naquela época não tinha luz elétrica, não era? Como é que se iluminavam os ambientes? Com a candeia, né? Que ele vai fazer uma imagem também, a candeia, uma lamparina lá, né? Então, era tarefa das mulheres, viu? Buscar azeite para colocar na lamparina para que a chama não se apagasse. Aqui. Por que ele usou a imagem da chama? Vocês lembram? Ele disse assim, eu sou a luz do mundo. Ele era a chama, ele era a luz. Até essa chama, ela se apaga quando gasta o combustível. Então, como é que ele gastava o combustível? Se doando ali à multidão. Ele também precisava de ir à fonte da vida, Deus, para se reabastecer. Então, por que nós não? E aí, olha, interessante, né? O intercâmbio, então, dessas forças com o Pai Criador restaura as forças na criatura. E eu mesmo, nele encontro um reforço de sustentação para o messianato de amor e seu nome. Ele não estava ali em nome do Pai? Ele estava ali em nome do Pai, fazendo a vontade do Pai, trazendo a mensagem do Pai. Então, ele mesmo precisava dessa sustentação, de se alimentar. E aí João, o discípulo amado, né? Ele, adolescente,
adolescente, ele vai fazer uma pergunta. E todos têm necessidade de orar? Todos têm necessidade de orar? Ele já falou que sim, né? Que ele tem. E todos têm. E aí ele vai falar: o homem que ora, eleva-se no rumo da grande luz e niba-se de claridade radiosa. Aí nós vamos lá no André Luiz, para a gente entender isso, né? A gente retira ali da força maior, a gente se eleva, porque o que faz a oração? Quando nós estamos ligados aos nossos problemas, às coisas da vida, nós estamos numa frequência, não é isso? Emitindo um tipo de onda. E ali, naquele tipo de onda, nós vivemos. Quando nós oramos, o que acontece com a oração? Quando nós oramos em silêncio, recolhidos, o que acontece? Nós elevamos a nossa frequência. Por isso que nós, né, quando nós oramos, nós nos sentimos em outro tempo, né? Às vezes a gente saí daqui, fui, né? Porque nós elevamos a nossa frequência. Só pensar em Jesus já eleva a nossa frequência, já muda a nossa frequência. Então, nós nos elevamos. E Jesus diz assim, né? O homem, então, niba-se de claridade radiosa. Ele, no momento em que ele muda de frequência, ele entra em contato com os espíritos superiores, com os espíritos amigos, com o anjo guardião, com Deus. E ele vai se circundar, né, de luz. Mas André Luiz vai nos relatar lá nos Mensageiros que nós também, ao orarmos, nós emitimos luz. Que história é essa? Mas foi Jesus que disse que vós sois luz, não foi? Como? Quem deu a resposta para a gente? O Einstein. Que disse que não existe matéria. Existe o quê? Energia. Energia. O que nós somos? Energia. Quando nós estamos aqui, nós estamos meio opaco. Não é? Que por isso que Jesus disse que brilha a vossa luz. Que nós somos luz. No momento que nós nos elevamos, o que nós conseguimos? Que essa luz se irradie. Que nós entramos em outro, né? O nosso pensamento muda, a gente pensa em Jesus, né? E fica ali dentro daquela vibração. E aí, André Luiz vai descrevendo que ele vai se surpreendendo com o que se irradia, tá? E como ele mesmo se transforma em luz. Então, continua aqui o mestre, né? A Amélia diz assim: Jesus fala aos discípulos pretendendo que o ensinamento jamais fosse esquecido. O Pai Celeste pode ser comparado a um rei poderoso que administra os seus domínios, mediante a cooperação de abnegados ministros. Aí a gente lembra do nosso lar com os ministros, lembra disso, da organização do nosso lar? Pois é, o universo também, ele tem uma ordem, né? Que a seu turno se equipam de secretários, auxiliares e innumeráveis cooperadores abnegados. Então, Deus organiza o universo, tem seus ministros, né, que são aqueles espíritos superiores, e esses têm servidores, secretários, cooperadores, tem lá, né, os servidores. Cada um deles rege um departamento específico, a fim de coordenar atividades e atender no impositivo. Nossa, mas o universo está organizado mesmo, né? E olha só, tem gente que acredita que foi acaso, né? Por acaso não acontece nada, né? A semelhança de todo o reino, a variedade de deveres exige responsáveis para a sua execução. Então, olha, a ordem, departamentos, ministérios, ali, né, na organização de Deus. E um responsável por cada setor.
departamento, setor. Nossa, tudo organizado, né? Quando a gente lê o nosso lado, a gente vê que é assim. A semelhança de o ministério da oração, ministério da oração, ministério da oração. Ministério da oração. É um dos mais delicados setores, exigindo hábeis servidores que se encarregam de registrar as solicitações em preces, selecionados e cuidar do seu atendimento conforme a procedência de cada emissão de onda mental. Como é que nós vamos chegar a Deus? Pelas nossas ondas mentais, não é isso? O André Luiz fala isso. Quando nós pensamos, nós emitimos ondas. Assim como as ondas da internet, do nosso celular, né? Nós emitimos ondas. Essas ondas vão percorrer, está lá no Evangelho, voltando ao capítulo do Evangelho, vão percorrer o fluido cósmico universal, que é onde nós estamos, que hoje a ciência já admite. Que existe uma matéria primitiva de onde tudo sai, que é o fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal é o veículo do nosso pensamento. Então, quando nós oramos e elevamos a nossa frequência, esse pensamento chega lá porque ele vai percorrer o fluido cósmico. Vai percorrer e chegar a Deus se for com sinceridade com o nosso coração. Não pode ser aquela coisa mecânica que a gente tem que orar agora. Então, não, isso não está valendo. É aquela coisa que sai do nosso coração. E ele continua aqui. Então, eles recebem, cada um do seu departamento, olhem lá os pedidos e diz assim, bem, esse vai para cá, esse vai para lá, manda para cada setor. Igual os ministérios da terra, não é? Não tem? A gente chega lá com requerimento, olha o requerimento do Albino. A gente chega lá com requerimento para a nossa petição. O que é que acontece? O funcionário olha e encaminha para o setor adequado. A mesma coisa para a oração. E aí ele vai destacar um servidor para atender lá, para pensar como é que vai resolver aquilo. Aí é um homem lá no deserto que está precisando de água, mas aí qual é a resposta? Ó, segue aqui. Ele diz, ó, vou tomar este caminho. Em razão disso, a oração deve ser uma vibração sincera, carregada de emoção, ao invés de um palavreado, sem a participação dos sentimentos honestos. Olha o adjetivo que ela usa. A oração é um apelo que deve alcançar a mais ampla expressão, tornando-se no momento um hino de louvor, constituindo-se uma rogativa de auxílio e, por fim, um cântico de gratidão. Examinados o mérito e as necessidades daquele que ora, são encaminhadas as respostas compatíveis com a sua realidade, tendo em vista o seu progresso e crescimento diante da vida. Então, Kardec pergunta, todo pedido que nós fizemos vai ser atendido? Vai depender do que nós pedimos. Então, Kardec, é muito interessante que é Humberto de Campos, que conta um diálogo de Pedro com Jesus sobre a oração. Pedro está lá reclamando com Jesus. Ô Jesus, ô mestre, tu disseste, Rabi, como ele chamou, Rabi, tu disseste que tudo que pedíssemos, nós obteríamos, assim mesmo que nós somos, né? Pedro é ótimo, porque Pedro é nosso retrato, né? Aí ele está lá reclamando de Jesus, mas tudo que eu peço, eu não consigo. Também somos nós, né? E aí Jesus diz para ele assim, Pedro, não estás sabendo orar. Não estás sabendo orar. E aí Pedro fica esperando quem que vai sair daí, né? Então, Jesus diz para ele, Pedro, quando orares, não vais pedir nada, ligado à terra. Por quê?
da terra, somos nós que temos que fazer. Ó, ajuda-te, que o céu te ajudará. Se eu estou querendo, né, passar no vestibular, o que eu vou ter que fazer? Estudar. Se eu estou querendo pleitear alguma coisa, se eu quero comprar aquele vestido, o que eu vou ter que fazer? Vou trabalhar, vou juntar dinheiro, fazer. Então, essa parte, os espíritos e o papai do céu não vai fazer. Essa parte é nossa. O que você precisa pedir na prece? Coragem, resistência, confiança, né? Para, se a dificuldade é maior, né? Quando a dificuldade é maior, é resistência, né? Coragem para vencer, aquilo vai passar. Porque tudo na vida passa. Nada por muito tempo. Mas nós vamos precisar de resistência. É isso. E aí ele diz, e a inspiração para que aquilo possa ser alcançado. Então eles vão nos dar, né? Às vezes, né? De repente é para acordar mais cedo, né, gente? Que às vezes acontece, né? A gente está lá dormindo, vou dormir mais um pouco. Aí, de repente, é como se alguém cutucasse, levanta daí, você não quer tal coisa? Então vamos lá, levanta daí e vamos à luta, né? Então, ele fala, examinados o mérito da questão, nos atenderão de acordo com o nosso mérito, o nosso merecimento, com as necessidades que aquilo atenderá para a nossa evolução. Então, não é assim que o pai faz, que nós fazemos com nossos filhos? Eles querem alguma coisa lá. E a gente diz assim, isso vai ser bom para você? Não, não vai ser bom não. Então, não. A gente explica, né? Mas não. Agora, vai ser bom? Aí a gente dá um sim. A mesma coisa com o Senhor. Aí, olha só, né? A mãe do Chico, naquele livro Cartas de uma Morta, pela mediunidade do próprio Chico, ela conta isso. Ela conta essa história também. Ela confirma, né, que existe esse mistério, esse ministério de oração. E aí, olha que interessante, né? As rogativas de cada um são anotadas, examinadas por nós, procurando estabelecer a natureza da prece. Os seus méritos, ela está visitando lá no Ministério da Oração. Os seus méritos, deméritos, sua elevação ou inferioridade para podermos determinar o socorro necessário. Até as orações das crianças são levadas em consideração. Qualquer pedido, qualquer súplica tem a sua anotação particular. Lembrando que precisamos, o Chico me dizia, né? É preciso estar no trabalho. A pessoa está lá, né, sem se mexer, não vai acontecer, né? E aí ela fala, né? A Meimei tem um livro infantil que é usado muito em evangelização, Pai Nosso. É um dos primeiros livros, né, para evangelização infantil, da Meimei. A Meimei, ela conta a história que é contada, ela conta exatamente para as crianças, né, na evangelização. Ela conta que em determinada cidade lá, país da Europa, que é atravessada por trem, né, era noite e ele tinha um horário lá para chegar. E em determinado momento, né, o trem, ele vê uma sombra na frente do trem, como se alguém estivesse na linha do trem, né? Como se alguém estivesse na linha do trem. E à medida que ele vai se aproximando, né, parece uma pessoa assim, né, pedindo socorro. Então, à medida que ele se aproxima, ele vê, né, uma pessoa com os braços levantados, pedindo socorro. E aí ele vê que, como é que ele para o trem? E aí ele freia o trem, né? Ele bota o pé lá no freio e ele consegue parar, né, a pouco
poucos centímetros lá daquele vulto. E aí, né, dá aquele solavanco no trem, né? E eles descem para ver. Eles, os passageiros, descem para ver o que aconteceu. Porque eles imaginam, na medida que ele para, o vulto, né, também como se tivesse caído na linha do trem. Aí ele desce para ver, né, o que tinha acontecido. E aí era um morcego. Era um morcego. Olha que interessante, a gente não imagina, né, os caminhos de Deus, né? Intrigados, né, encontraram um grande morcego agonizante. O enorme voador batera as asas à frente do farol, né, o trem com aquele farol, e aí parecia, ele estava batendo as asas, parecia o quê? 2 braços levantados pedindo socorro. O maquinista retirou, mostrou aos passageiros assombrados e contou como orara. Né? O que tinha acontecido, gente? Na frente do trem, tá? Se ele prosseguisse a viagem, tinha havido uma grande inundação e eles sofreriam um acidente, provavelmente, né? Morreriam, qualquer coisa assim, ele diz assim, né? Uma gigantesca inundação invadiu a terra com violência e destruíra a ponte. Então havia uma ponte ali e destruiu a ponte. A inundação destruiu a ponte por onde o trem ia passar. E olha que interessante, olha o poder da oração. Ele, antes de começar a viagem, quando ele saiu, né, lá no ponto de partida, na estação de partida, ele, como ele sempre fazia, ele orara. Ele elevar o pensamento a Deus e pedir em oração, né, que a viagem fosse tranquila, que todos chegassem bem à estação lá de chegada. Então, aí olhem só, olha o poder da oração. Então, o morcego, né, ele desceu pensando que era uma pessoa, foi lá ver, socorro, era um morcego agonizante. E aí ele volta, ele se ajoelha, né, ante o morcego, ele ali diante do morcego, ele ajoelha, aí todas as pessoas, a Meimei, ela diz que até os que eram ateus, se ajoelharam também, todo mundo se ajoelhou e começaram a rezar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Aí depois, né? Estavam todos, ele se surpreendeu que quando ele termina a oração, ele olha, estão todos ajoelhados, repetindo a prece. Alguns choravam de emoção e reconhecimento, agradecendo o Pai Celestial que lhes salvara a vida, por intermédio de um animal, que normalmente infunde pavor, né? A gente não gosta, não tem simpatia por morcego, né? Eu tenho medo, vocês não têm? Eu tenho. E até a chuva parara de cair. E a Meimei, né? Como se o céu silencioso estivesse igualmente acompanhando a oração. Então, a oração, ela tem sempre resposta. Ela tem sempre resposta. Mas é preciso que ela seja com oração. E aí, olhem só, vou até que horas? Já estou na hora, né? É mais uns 10 minutos. Tá. Então, olhem só o que Kardec coloca aqui, né? No capítulo 27. Desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece, fora ilógico deduzir que basta pedir para obter. E for injusto acusar a providência se não atende a toda a súplica. Uma vez que Deus sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Então, tudo que pedimos em oração, nós seremos atendidos de acordo com a vontade de Deus.
e as nossas necessidades para a nossa evolução. O que está lá no capítulo 5º do Evangelho? Existem situações que o que a gente chama, nós que chamamos de mal, né? E aí a Joana que fala isso, o mal é sempre o que eu faço ao outro e não o que me acontece. Aquilo que me acontece, uma enfermidade, uma dificuldade, uma perda, aquilo não é o mal. Aquilo é simplesmente uma experiência de vida. É um desafio, uma dificuldade da vida que está ali para que eu possa aprender e evoluir, crescer com aquela aflição ali, com aquela dificuldade, né? Então, toda prece tem resposta. É como aí ele compara com o pai, né? E compara com uma cirurgia que a gente precisa. O cirurgião deixa de fazer uma cirurgia porque nós vamos passar pela dor? Não. Eu preciso da cirurgia para ter saúde, não preciso? Então ele vai dizer, estou com tanta peninha de você, não vou fazer a cirurgia não. É assim que o cirurgião vai falar para a gente? Não, ele vai dizer, ó, você precisa fazer, nós vamos fazer, vai ficar tudo bem. Vai doer? Claro que vai, vão dar anestesia, mas quando passa a anestesia, aí tem que tomar analgésico, senão a dor está lá, né? Então é assim mesmo, o analgésico nosso, da alma, vai ser o quê? A oração. A oração vai ser o nosso analgésico, né? E aí ele continua, né? Deus assiste os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam, de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Né? Aquele que acha que pede para Deus e diz, olha, agora você resolve e eu, né? Não tem mais nada com isso. Não tem. Entretanto, as mais das vezes o homem quer ser socorrido por milagre, sem despender esforço. Aí ele fala, né, do exemplo da prece. E aí, ele diz aqui, né? Não é isso que ele fala. Então, minha gente, a oração tem poder? Tem. Vou contar para vocês uma experiência que eu tive, né? Emmanuel diz que o espírito é aquele que não diz eu creio, é aquele que diz eu sei. E eu acho que todos nós temos essa convicção, né? A doutrina espírita teve esse objetivo. As religiões até ali, eles estavam na crença, o que Kardec vai chamar de fé cega. Era uma questão de crença, né? O que a doutrina espírita, o que os espíritos nos trazem? Eles trazem a comprovação dessa realidade espiritual, que até ali era uma questão de crença. Acreditar ou não que havia depois da morte, que havia, né, o mundo espiritual, tudo isso era uma questão de crença. A doutrina espírita vai comprovar, são os espíritos que vêm e falam. Então agora não é mais, né, aquela fé cega, é a fé raciocinada. Por isso que Emmanuel diz que o espírita não é aquele que diz eu creio, é aquele que diz eu sei. Né? Quando me perguntam assim, você tem certeza? Eu tenho. Convicção. Duvidória não. Eu sei que é assim. Né? Por conta disso, olha o que aconteceu. Né? Eu levei um tombo em casa, fiz um acidente doméstico, e bati o meu supercílio, para vocês terem certeza do poder da oração. Bati o meu supercílio aqui. E quando eu botei doeu, né? Tá? Botei a mão, olhei e tinha sangue. Eu digo, será que vai precisar de ponto? Fui lá no espelho, olhei de precisa de ponto, que era profundo. Ele foi mais por dentro que por fora. Levei 5 pontos, vocês acreditam? Por fora era uma coisinha pequenininha, mas em forma de estrela. Ó,
tem nada aqui não. Né? Em forma de estrela. Você imagina, né? Abriu e ficou em forma de estrelinha. Mas era mais profundo. Eu olhei, né? Aí, olhem só, eu jamais ousaria pedir tal coisa a Deus. Saiu no impulso. Aquela coisa que você não pensa e você fala. Depois você diz, nossa, né? Aí eu olhei e disse assim, meu Deus, preciso de um cirurgião plástico. Fui tomar banho, lavar a cabeça, né? Eu digo, agora onde é que eu vou, né? Aí procurei emergência, cheguei lá, né? Botei um band-aid para não sujar, né? Limpei tudo, estanquei o sangue, né? Limpei tudo. E aí fui para a emergência. Cheguei lá, falei com a recepcionista. O band-aid, ela não está vendo nada, eu estou ótima, só com o band-aidzinho. Eu falei, olha, sofri um acidente, eu preciso de pontos. O que está de plantão pode fazer? Aí ela falou, vou lá falar com ele. Aí volta ela, a sala estava cheia, mas o que acontece? Se você chegar na emergência, com qualquer corte, você vai passar na frente, porque eles têm medo, claro, de infecção, né? Então você passa tudo. Aí vem cá. E me levou lá para dentro, me botou. Aí o enfermeiro botou na maca, chega o médico de roupa, sem jaleco. Ele se coloca atrás de mim e diz assim para mim, você é uma pessoa de sorte. Eu falei, eu sou protegida de Deus, mas você também, meu filho. O enfermeiro regalou os olhos da TP, essa é crente, né? Né? Veio para o hospital, tá lá, né? E tá falando de Deus aqui, né? Quase fazendo palestra. Então, enfermeiro. E eu digo, meu filho, todos nós, ó, você, eu falei para o enfermeiro, você médico, Deus está sempre cuidando de todos nós. Todos nós temos sorte, porque Ele cuida de nós. E aí ele diz assim para mim, vou precisar de ponto, foi profundo, aí que eu fiquei sabendo, está em forma de estrela, não sei como é que eu vou fazer. Mas você é uma pessoa de sorte porque eu sou cirurgião plástico. Aí, se eu não estou ali na maca, eu já caía, né? Eu digo, meu Deus. Eu falei, então eu vou te contar como eu sou protegida. Aí contei a história que eu me contei para você no espelho. Eu falei, meu Deus, você cirurgião plástico, você viu? Aí ele falou, então eu vou lhe contar mais. Eu estava indo embora para casa, acabou meu plantão, eu estava no estacionamento abrindo meu carro. Aí a recepcionista chegou e me disse, ó, tem uma senhora, você é de Porto, você... Aí eu vi. Eu falei, você está vendo como Deus é meu amigo? Mas você tem a certeza, é seu também. Ele falou, vamos ver o que podemos fazer. Eu digo, vamos, né? Não tem, né? O máximo que tem aqui, gente, ficou uma manchinha branca, né? É o máximo que ficou. Vocês perguntam para mim, você ousaria pedir para Deus um cirurgião plástico? Jamais! Jamais! Eu, lúcida, pensando legal, eu jamais ia dizer para Deus, né? Mas aí eu tenho amigas, inclusive uma sofreu um acidente grave, e estava assim, no portal lá, passando a travessia quase, ela disse, chegou a minha hora, até porque ela está além dos 90, né? E então ela disse, acho que já viu. Aí aparece um amigo dela, que já desencarnou, e diz assim, está pensando que vai aonde? Ela falou, ué, não está na minha hora, já vivi bastante, já fiz tudo. Aí ele falou, tem mais para fazer, não acabou não. Aí foi mostrando para ela o que ela ainda tem que fazer. Quase 100 anos, gente, ela vai fazer 98 anos. Quase 100 anos. Aí mostrou para ela tudo que ela ainda precisa fazer. Aí você fala, é porque você merece. Não é porque eu mereço, não. A coluna de débito, como diz meu filho Lucas,
está grande ainda, entendeu? Então foi por isso que o cineblast apareceu. Né? Aí eu vou lembrar do Emmanuel lá. O que nos ajuda? A questão do trabalho, gente. Nós estamos falando para ela, a seara é grande, os ceareiros são poucos, já dizia Jesus, imagina hoje, né? Nós temos a sensação que somos poucos e diante de 7 bilhões de pessoas nós somos poucos. Mas não importa. O que importa é a nossa fé. E fazer a coisa correta na nossa vida. Né? Fazer a coisa correta na nossa vida. Cumpramos os nossos deveres. Tem um outro trecho, né, da Amélia Rodrigues também, que ela fala da necessidade. Deus nos atenderá se nos encontrar, o Chico falava disso, se nos encontrar cumprindo os nossos deveres. Então, cumpramos os nossos deveres, onde estivermos. Sejamos nós a voz do bem, a voz da mensagem do Cristo. E aí nós vamos descobrir esse poder da oração. Porque Deus está conosco. E Jesus disse que estaria conosco até o fim dos séculos. Então, obteremos sempre, né? Obteremos sempre confiança, coragem, oremos com confiança. Que Deus nos abençoe. Bom domingo para vocês.